Você veio aliviar seu fardo para o senhor? Perguntou o padre mais velho, por trás da persiana do confessionário. O silêncio pairou para responder à pergunta. Em vez de persistir imediatamente, o padre mais velho decidiu deixá-lo tomar seu tempo. Nos últimos 17 anos e meio, ele tinha sido um sacerdote ancião da capela de Black Rock. Ele aprendeu que eles sentiriam uma compulsão da consciência para confessar seus atos injustos no devido tempo do Senhor. O jovem estava tremendo, suas mãos estavam firmemente entrelaçadas em torno de seus braços, levando a seus ombros tremendo. O jovem estava curvado, balançando para a frente e para trás na cadeira de madeira dentro do confessionário. Seu olho esquerdo estremeceu enquanto seu rosto permanecia esculpido em um estado de terror petrificado. Não precisa temer, meu filho, sussurrou o padre mais velho, ouvindo a angústia do adolescente na cabine. Cristo oferece o perdão a todos os que o ofendem. Tudo o que ele pede é arrependimento de seus pecados e busca a redenção dele. O rangido da cadeira de madeira do jovem começou a diminuir, enquanto sua respiração começava a tremer no lugar de seu corpo. Perdão. O menino choramingou baixinho, a sua voz continuando a tremer de forma traumatizada. Não. Sem perdão. Ouvindo a observação do jovem, o padre mais velho repetiu sua garantia de misericórdia do Senhor para o menino. Sem salvação, nenhum salvador. Eu fiz a oferta deles, padre. Eu fiz a oferta deles e estou rebaixado. Embora enervado pelo pessimismo do jovem, o padre mais velho permaneceu composto. Vem agora, meu filho. Deus prometeu a salvação a todos que se desviam. Tudo o que você deve fazer é confessar e arrepender-se de seus pecados. Não se preocupe com o julgamento dos outros, pois a confiança de um sacerdote é sagrada. O jovem deu uma risada seca em resposta antes de retrucar. Não me importo com o julgamento dos outros, pois eles também são desprovidos de qualquer esperança de salvação, assim como eu. A voz do adolescente começou a engrossar até ao tom de um homem com o dobro de sua idade e a assumir um ar de satisfação maligna com a insinuação da declaração. Confuso, o padre mais velho questionou o jovem sobre o significado de sua declaração. Mais do que tudo, porém, o padre ficou perplexo com o propósito do menino de comparecer ao confessionário como um todo. Você, jovem, não aceita o Senhor em seu coração? Você não é dos filhos dele? O padre mais velho perguntou, incerto sobre o estado da alma do jovem. Não, padre. Não sucumbo mais às mentiras da igreja, pois já vi o contrário. A voz do jovem tremeu novamente, o tom ficando ainda mais profundo e com um timbre mais raivoso. Meus olhos foram abertos para a verdade há muito tempo. Eles me mostraram a verdade. Eles? O padre questionou, curioso para saber exatamente a quem pertencia a implicação. Sim, eles, os herdadeiros arautos da verdade. Veja, padre, por eles você pode ver a verdade, a profecia deles. O padre ficou realmente perturbado ao ouvir tais alegações flagrantemente sacrilegas. Permanecendo calmo, ele disse ao jovem blasfemador que não existia verdade fora do Senhor. O jovem soltou uma risada desafiadora
e condescendente. Então, você é um velho tolo, cego. Apesar da oferta de ver a verdade, você escolhe se apegar a mentiras do chamado Evangelho Sagrado. Percebendo que o jovem não tinha intenção de arrependimento, o padre sentiu-se compelido a encerrar o confessionário. Uma leve batida do lado de fora da cabine considerou esse pedido silencioso atendido. Pouco antes de partir, o jovem voltou-se mais uma vez para o padre e com uma voz abissal de barítono disse: "Verás a verdade, padre. Eu te mostrarei a profecia deles, que não há salvação." Outra curta sucessão de batidas levou o jovem a finalmente deixar o confessionário, permitindo a entrada do patrono do lado de fora, uma senhora de 45 anos. "Você veio aliviar seu fardo para o senhor?" O padre perguntou à donzela, ainda se sentindo abalado. Sim, vim confessar, padre. Veja, a donzela começou sua confissão, mas a mente do padre estava muito confusa com a diatribe mórbida do jovem para prestar atenção nela. Como posso ser perdoada, padre? A mulher indagou, despertando o padre de sua ponderação ansiosa para encontrá-la em lágrimas por ter concluído sua confissão. Embora ele não tivesse ouvido seus pecados, ele decidiu tentar não pedir para que ela se repetisse. Em vez disso, ele apenas assegurou-lhe que ela estava perdoada aos olhos do Senhor e pediu nada menos que 5 Ave-Marias antes do final do dia. Ao concluir o confessionário da mulher, o sacerdote retirou-se para seu quarto e tentar deixar o descanso tranquilo, limpar sua ansiedade. O sono seria um conflito difícil para ele naquela noite. No entanto, não importava seus esforços, a mente dele continuava sendo devastada pelas palavras do jovem. Você verá a verdade, não há salvação. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o sacerdote sentiu-se fraco. Sua cabeça latejava horrivelmente e ele sentia pequenos nós no estômago. O padre estremeceu de dor enquanto tentava abrir os olhos, massageando as têmporas em uma débil tentativa de aliviar a enxaqueca que o dominava. Padre Carroway. O mesmo saiu de seu estupor ao chamarem seu nome. Padre Carroway, está tudo bem? Perguntou o outro dos anciãos da capela. Um homem calvo, com apenas barba por fazer. Era uns bons 60 centímetros mais baixo que o padre Carroway, apesar de ser 5 anos mais velho. Sim, respondeu o distante padre ancião acamado, como se sua resposta fosse dita antes que sua mente pudesse compreender sua linha de pensamento. Apesar da persistência de suas doenças atuais, recuperando a compostura adequada, ofereceu um sorriso mais acolhedor que conseguiu antes de elaborar. Padre Edwards, não o ouviu entrar. Sim, está tudo bem. Só me sinto um pouco mal essa manhã. Espero que não seja nada sério. O padre Carroway tentou dar uma risada ao colega, que evoluiu para uma tosse dolorosa, levando-o a usar a manga de seu roupão para cobrir a boca. Por um momento, seus olhos se arregalaram em choque ao ver uma pequena mancha preta na manga de seu roupão branco, como a neve. Padre? Perguntou o padre Edwards, notando o estado momentâneo de apreensão ansiosa no rosto de seu colega. Sim, respondeu o padre Carroway, vendo o ceticismo no rosto de seu visitante. Eu disse a você, não é nada sério, uma pequena indisposição
que tenho certeza que passará pela manhã. Agora, o que o traz ao meu quarto, padre? Eu e os outros ouvimos você ontem à noite. Você continuou gritando, sem salvação! E ouvimos sons surdos vindo dos corredores das câmaras, respondeu o padre Edwards. Sua voz composta de preocupação com o bem-estar dos outros sacerdotes. Sem salvação. As palavras lentamente infestaram sua mente, causando um forte arrepio na espinha, ignorando a afirmação do padre ancião. O padre Carraway assegurou a seu visitante que, exceto por suas doenças atuais, ele estava perfeitamente saudável. Seus pensamentos, no entanto, começaram a lutar mais uma vez para se livrar das memórias do assombroso confessionário da noite anterior. Cético, mas satisfeito com a condição de sacerdote, o padre Edward se despediu e saiu do quarto. O padre Carraway ficou deitado em sua cama durante toda a manhã e a tarde. As dores pioraram. Um grito estridente finalmente despertou o enfermo padre Carraway de sua cama. Embora fisicamente doente, ele se viu capaz de pular da cama e subiu correndo as escadas de pedra em espiral até a torre do sino da capela de Black Rock com a velocidade e agilidade de um homem muito mais jovem do que ele. Quando chegou ao topo da escada de pedra, encontrou uma jovem donzela, uma das freiras calouras da capela, que ainda não havia feito seu juramento de pureza. Dobrou-se, chorando em suas mãos. O que é, querida irmã? O padre Carraway segurou os ombros da jovem com delicadeza, mas com firmeza. Ela... gaguejou, totalmente incapaz de expressar uma resposta coerente. Quem, criança? O que aconteceu? Mas a jovem futura freira só conseguiu balançar a cabeça e continuar chorando em resposta. Incapaz de expressar uma resposta coerente da jovem irmã, o padre Carraway resolveu abrir a porta atrás dela e entrar na torre do sino da capela e investigar ele mesmo a malignidade. Não, você não deve entrar aí, gritou a jovem futura freira, fazendo o coração do sacerdote bater mais forte em seu peito. Imundo, impuro, ela disse enquanto enterrava o rosto nas palmas das mãos novamente. Calma, irmã. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu quero que você fique aqui. A jovem irmã apenas ficou sentada, tremendo, enterrando o rosto petrificado nas palmas das mãos. A mão do padre Carraway tremeu quando ele agarrou a maçaneta. Imundo? Ele se perguntou enquanto desejava abrir a porta. O cheiro fétido da morte assaltou seus sentidos imediatamente após a abertura da porta. O padre virou o rosto para a dobra do braço e começou a tossir, sufocado pelo cheiro ofensivo. Com um medo alarmante crescendo dentro dele, quanto ao que está dentro da torre do sino, o padre Carraway instruiu a freira em formação a pedir ajuda. Ela inclinou a cabeça para ele e imediatamente desceu as escadas de pedra para o mostreiro, para alertar os outros anciãos da Black Rock Chapel. O interior da torre do sino estava escuro, iluminado apenas por uma única tocha, montada em uma das 4 paredes de tijolos de pedra, respectivamente. Por mais insignificante que fosse a luz, o brilho fraco das tochas ainda revelava a exibição profana dentro de seus limites claustrofóbicos. Ajustando sua visão ao brilho fraco do interior da torre do sino, ele viu o cadáver de uma das donzelas da aldeia. Era uma donzela irlandesa,
de 45 anos que o padre reconheceu como a empregada da taverna próxima, que havia assistido a muitas confissões por seus pecados de luxúria. Ela foi despida e pendurada nas vigas da torre pelo pescoço, usando cânhamo longo e grosso para soar o sino do sermão. Uma única palavra em sua língua nativa foi esculpida em seus seios: Falcon. O padre vomitou de desgosto e horror com a exibição abissal diante dele. Com pressa, ele escapou dos limites da torre do sino e fechou a porta atrás de si. Pai Nosso. Padre Carey começou com uma respiração trêmula, fazendo o sinal da cruz enquanto falava. Santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Padre Carey! O som de seu nome o tirou de seu estupor petrificado. Era Padre Edwards. Padre Carey, você está bem? O Padre Carey não tinha palavras para o seu colega padre, apenas oferecendo seu atual olhar mortificado como resposta. Padre Carey, o que em nome de Deus aconteceu? A urgência na voz do Padre Edwards foi acentuada. Ela confessou para mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Padre Carey, enquanto ele apontava para a porta que dava para o pico da torre do sino. Determinado a espionar a origem da história, o Padre Edwards passou pelo cicatrizado Padre Carey e abriu a porta. Meu Deus, irmã Meredith, alerte as autoridades imediatamente. A freira caloura ficou congelada, com a mandíbula aberta. Faça o que eu digo, irmã. Depressa! Gritou o Padre Edwards. Isso tirou a jovem irmã Meredith de seu transe aterrorizado, e ela desceu correndo os degraus de pedra, disparando pelos corredores da câmara e saindo pelo santuário. Devemos alertar o arcebispo Marcos sobre essa atrocidade, disse Carroway. O Padre Edwards discordou, pensando que seria mais sensato lidar com a situação sozinhos. Tá louco? Isso é ataque contra a igreja. O coração do Padre Carroway batia no peito com uma intensidade surpreendente, levando-o a apertar o lado esquerdo do peito para diminuir os tremores de seu coração. Calma, padre. Não há necessidade de fazer disso um problema maior do que o absolutamente necessário para justificar. Confuso e chocado com a hesitação de seu colega em consultar o chefe de Black Rock Chapel, o Padre Carroway decidiu pressionar mais por uma explicação. Por favor, confie em mim, velho amigo. Se quisermos nos tornar bispos, devemos provar que podemos lidar com situações como essa. Não adianta perturbar o arcebispo Marcos quando, com toda a probabilidade, isso nada mais é do que o ato de um indivíduo perturbado que encontrou conveniência na ocultação de um corpo no pico da torre sineira da capela. Um simples crime passional. Grotesco, mas simples, no entanto. Padre Carroway, quase vermelho de raiva, indaga. Como você pode dizer essas coisas com uma convicção tão frouxa? Você, um padre, um servo de Cristo, você espera que eu apenas fique sentado aqui enquanto uma ameaça crível ao reino de Deus é varrida para debaixo do tapete? Antes que seu discurso pudesse aumentar ainda mais, o sacerdote sentiu algo se mover em seus pés. A perplexidade ultrapassando sua frustração anterior. Ele olhou para baixo para ver uma massa de serpentes negras envolvendo seus pés. O terror inundou todo o seu corpo quando ele viu as serpentes convergirem para ele de todas as direções.
Padre Carraway, você está bem? Perguntou o Padre Edwards. Carraway apenas deu um fraco suspiro de horror em resposta quando viu a multidão de serpentes surgindo da porta que levava ao pico da torre do sino. Padre Carraway, o que foi? O sacerdote gaguejou, incapaz de compreender totalmente os eventos que se desenrolavam diante dele. Serpentes? Serpentes? Padre Edwards questionou, olhando o padre mortificado com confusão. Você não pode vê-los? Eles estão por toda parte. Ele parou abruptamente quando sentiu uma das serpentes afundar suas presas em suas pernas. O corredor, dentro do pico da Black Rock Chapel, começou a girar, deixando o padre tonto. Assim que seus olhos se arregalaram em choque, o veneno sobrenaturalmente potente da serpente começou a paralisar os sentidos do sacerdote. O Padre Carraway segurou a testa com a mão esquerda, como se isso pudesse de alguma forma estabilizar a tontura. Sua mão direita agarrando desesperadamente o pingente de crucifixo que pendia em seu pescoço. Suas pálpebras começaram a pesar quando a vertigem começou a se transformar em exaustão. O Padre Carraway podia ver com muita clareza antes que a escuridão o dominasse, apesar do ataque do veneno aos seus sentidos. O Padre Edwards estendeu a mão quando as serpentes negras começaram a deslizar para ele, parecendo responder a alguma convocação maligna. A massa contorcida então pareceu voltar à forma do padre. Quando as pernas do Padre Carraway começaram a perder a força necessária para o equilíbrio adequado, seu coração estremeceu em seu peito frágil. Quando, com a pouca compostura que conseguiu em sua situação condenatória, ele cambaleou para trás, enquanto os nós dos dedos começaram a embranquecer na mão que agarrou o pingente de crucifixo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Suas palavras ofegantes foram abruptamente silenciadas quando seus pés deram um passo errado, fazendo-o cair nos degraus de pedra. A inconsciência finalmente atingiu Carraway quando sua cabeça atingiu a parede no meio da espiral.